continuar. Diferente do anime, o Luffy derrota Alvida com um único soco. Ele não usa o Rocket, ele usa o Pistol. É bem diferente, né? E outra coisa que eu falei. Reparem, senhores, que ao longo de todo esse capítulo, aqui tem a derrota dos personagens. De novo, deixa eu tirar a câmera da frente. A risada do Luffy aqui. Xixi. Só nesse capítulo a gente tem o Luffy rindo de 3 maneiras diferentes. 3. Importante, tá? E a continuação da jornada deles, enfim. E acho que é aqui que o capítulo acaba, né? Isso. Não acontece muita coisa. Mas basicamente aqui está dizendo que o navio continua navegando ou segue em frente para a cidade da base da marinha. Tá? O capítulo 2 de One Piece, na minha opinião, é um dos mais fracos da obra. A gente tem apenas algumas continuações e tal. Ele nem foi muito bem ranqueado na época da Toque. Eu vou pedir pro Léo do Analyze, meu amigo, pegar exatamente a Toque, porque eu não tenho, tá? Mas em comparação com o capítulo 1, ele é muito ruim. E com o capítulo 3 também, péssimo, tá? Mas é um capítulo importante porque a gente vê o primeiro e principal rival do Luffy, né? A antítese perfeita do marinheiro e do pirata, né? Que vai permear literalmente a obra inteira mais pra frente, né? A gente vê a gente descobre que o Luffy ele é imune a ataques físicos sem haki, né? E ainda mais ou menos, né? Porque na hora do Garp a gente vai discutir isso. E mais importante de tudo, o impacto que a presença do Luffy e a sinceridade dele causa nas outras pessoas. E vocês vão literalmente ver que isso acontece com todos os personagens que ele encontra. Tanto os amigos quanto os inimigos. E de novo, ele não tenta convencer ninguém a ser como ele. Ele não põe o dedo na cara de ninguém e fala, faça isso. A única coisa, no máximo, que ele faz é, seja sincero. Ele literalmente força as pessoas a serem sinceras. Ele nunca fala, seja como eu. Nunca. Ok? O que mais que a gente tem de interessante para comentar aqui? Vocês têm alguma dúvida? Fruto da verdade. Você tá falando do Akuma no Mi, né? Akuma no Jitsu. Ele fala, seja o que você quer ser. Sim. É isso, senhores. Acho que eu fico devendo um pouco mais de ênfase, né? E de curiosidade nesse capítulo, mas sendo bem sincero, não tem muita coisa. Alguns dos capítulos no começo de One Piece vão ser assim. Mas, de novo, partes importantes. A primeira vez que o termo One Piece é dito em toda a obra e enfatizado assim de todas as formas que vocês puderem imaginar. Eu não entendi muito bem o chapéu e o halo. Perfeitamente. O halo, em japonês, se chama Hagoromo, que significa túnica ou manto de penas, tá? O Hagoromo que vocês conhecem é um personagem de Naruto. Só que o nome dele tem significado, que é literalmente essa capacidade ou esse manto de penas que as divindades japonesas, que uma delas ele representa, né, utilizam para voar. É literalmente como uma auréola de anjo. Os anjos pra gente, já que a maioria de nós é cristão, nós não entendemos que eles têm asas e têm a capacidade de voar. Da mesma forma, as divindades orientais, asiáticas, tá? Pelo menos a parte do sudeste da Ásia, né, também tem essa mesma característica. Tá? Coloca Hagoromo Scarf. Isso. Hagoromo Scarf. Tudo bem. Aí está. É isso daqui, ó. É uma túnica de penas. Vocês vão ver em vários personagens. Que é representado literalmente em One Piece dessa forma. Importante. Os mocinhos. Deixa eu pegar mais uma vez que eu adoro mostrar a minha coisa. Tá? Deixa eu mostrar outra coisa legal pra vocês. Pra quem não tava na live. Ó. Ó. Tá? Os bonzinhos têm um Hagoromo branco. E os vilões têm um Hagoromo negro. E é por isso que o Lute tem um Hagoromo negro. O Kako também. Os Goroseis também. Deixa eu guardar aqui. Eu vou deixar aceso porque sim, né? Inclusive eu podia usar como luz depois. De qualquer forma,
o Chapéu de Palha. Nós não sabemos o que o Chapéu de Palha tem de especial, além da vontade herdada, da determinação herdada. Uma vontade que passou do Roger pro Shanks, do Shanks pro Luffy. Ainda assim, o Chapéu de Palha parece ter um outro motivo. Ele é importante por uma outra razão. Porque senão não tinha outro lá em Mary Joyce. Congelado. E talvez ele esteja congelado porque ele não pode ser destruído. Já pararam para pensar por isso? Por que Imo guardaria um chapéu de palha de um inimigo, de um rival? Algo que poderia literalmente ser usado contra ele. Talvez porque ele não consiga destruí-lo. Nós não sabemos. Pensem nisso. Enfim, primeira vez que o termo One Piece é dito e enfatizado é a exaustão. Várias formas diferentes do Luffy sorrir. O chapéu de palha não toma dano da Kanabou. Kanabou é a arma que a Alvida tem e a arma que o Kaido tem. Temos a correlação entre o primeiro pirata que o Luffy enfrenta e o primeiro Yonkou que o Luffy enfrenta. Diretamente, digamos assim, né? Existe algum outro objeto indestrutível na obra? Os Poneglyphs. Os Poneglyphs são indestrutíveis. Beleza? Enfim, o golpe, diferenças. O golpe que o Luffy usa para derrotar a Alvida é o Pistol, não é o Rocket como é no anime. No remake vai ser a mesma coisa? Não sei. Tá bom? Outras diferenças entre o anime e o mangá. Não tem esse depósito aqui, né? No anime, que esse aqui na verdade é a adaptação ao primeiro episódio. Tudo acontece no navio da Alvida, não acontece fora, tá? E a Alvida não destrói a casa, enfim, não acontece nada disso. Tá? Mas a principal diferença é que esse é o primeiro episódio do anime. E no mangá, ele é o capítulo 2. Tá? O chapéu de palha gigante é um troféu de guerra, mas eu não sei qual a necessidade de congelá-lo. Pois é. Roberto, por que o Bug consegue danificar o chapéu? Porque, senhores, a gente vai falar isso no capítulo que o Bug aparecer. Porque o Bug e o Luffy, eles têm muito mais correlações do que vocês pensam. Algumas são assustadoras. Porque o Bug é um personagem sempre feito para alívio cômico. Ele é sempre aquele rival que tá lá e não acontece nada. Mas o Bug é especial. Muito especial. Mas a gente vai comentar sobre ele na hora certa. Tá bom? Senhores, e assim eu termino a análise desse capítulo, tá? Mas fiquem aqui, a live não acabou. Ainda quero trocar com mais ideias com vocês. Primeiro, deixa eu abrir o meu Twitter. Eu tenho até medo do Brian tá aí, né? Esse amamentador do caralho. Vamos ver o que ele vai pôr, o que vai aparecer no meu Twitter aqui. Tomara que não apareça nenhuma bizarrice. Beleza, não apareceu nada. Eu quero fazer um comentário sobre uma thread que eu fiz hoje. Que eu achei muito legal. Talvez vocês não tenham visto. Isso daqui a galera falou que eu tô maluco e tal. Isso aqui era só zoeira, gente. Pelo amor de Deus. Né? Agora vai rolar as apostas pro 1120. Primeiro eu vou comentar a thread e depois eu faço as apostas. Roberto, se for ouvir musiquinha pra live, pesquisa Cosmic Seed Lucan Peixe, tá? Eu vou pôr uma musiquinha aqui, mas vai ser no copyright, tá? Porque eu não quero perder esse vídeo, não. Então, vou botar aqui, ó. One Piece, no copyright. Esse aqui é o meu canal favorito de One Piece de todos os teoristas, o Dawn and Dusk. Ele é pequenininho, mas o cara manja muito. Muito, muito, muito. Beleza? Deixa eu botar a musiquinha aqui. E vou baixar um pouquinho e a gente vai comentar. Perfeito. Vamos fechar aqui. Eu já mandei pra vocês o link. Perdão, galera. Perdão. Quem quiser ler o capítulo 2 totalmente japonês, colorido, de graça, tá aí o link, um link oficial da Shueisha, tá? Aquele lo-fizinho, isso. Sim, a gente vai fazer isso no momento certo, Calnoricos, calma. O aniversário do Luffy é seu amanhecer. O aniversário do Luffy é no dia 5/5. Muitas pessoas falam, o mesmo aniversário de Karl Marx. É verdade. Mas Oda Sensei já falou que é porque é o dia das crianças aí no Japão. Tá? Se controlem. Se controlem, camaradas. De qualquer forma, o que eu quero falar é isto daqui. Essa foi uma das threads que eu mais gostei de fazer. E eu não vou repetir muitas das coisas que eu já falei, porque eu já comentei na live passada. Tá?
Vocês sabem da riqueza, fama e poder, vocês sabem que é uma menção às armas ancestrais, vocês sabem que o que torna o Roger o rei dos piratas é o respeito que as pessoas dão a ele. Porque se tornar o rei dos piratas não é você chegar e falar, eu sou o rei dos piratas. Não. São as outras pessoas que disserem isso. E elas falaram isso do Roger porque ele deu a volta ao mundo. Como isso é possível? Nós não sabemos. Sim, eu vi os 25 dias, eu vi. No entanto, é difícil falar a passagem do tempo em One Piece. 25 dias é um termo muito específico, mas eu achei muito interessante. A gente comenta depois. Tá? Enfim. O que determina que o Roger é o rei dos piratas é porque ele deu a volta na Terra. Ele circunnavegou o mundo. E senhores, a história da circunnavegação do mundo é uma história muito interessante. E ela não tem esse nome por acaso, circunnavegar. Sim. Porque, obviamente, os primeiros a fazer isso fizeram usando navios. E as primeiras expedições que tinham esse objetivo tinham nomes de marinheiros famosos. E alguns deles são nomes de personagens de One Piece. Vocês sabem quem foi o primeiro navegador que tentou circunnavegar o mundo? Foi este cara. Este cara. Não este cara. Este cara. Não, não foi papai. Embora papai também seja representado em One Piece. Fernão de Magalhães se notabilizou por ter liderado a primeira viagem de circunnavegação ao globo, de 1519 até 1522, a serviço da coroa de Castela. Percebam que Fernão de Magalhães era português, só que ele estava trabalhando para a Espanha. Ele era traíra? Sim. Porque Portugal e Espanha não se bicavam nessa época. Não se esqueçam, estamos na época das grandes navegações. Literalmente 19 anos depois que o nosso paizinho foi descoberto. Por isso que existe o Estreito de Magalhães, sim. No entanto, Fernão de Magalhães não completou sua jornada. Ele morreu. E o Luffy tem 19 anos, sim. Na verdade, ele tem 19 anos. Ele tem 19 ou 21? Eu não lembro. Pera aí. Eu acho que ele tinha 19 antes do time skip, mas eu vou confirmar. Não, 19, tá certo. Perfeito. Interessante, né? Muito interessante isso daí. 19 anos depois do descobrimento do Brasil. Enfim, as expedições. O Luffy é brasileiro, sim, o Luffy é brasileiro. Não somente o Luffy é brasileiro, mas a fruta, a árvore que dá poder à fruta ela, a Helvéa brasiliensis, também chamada de seringueira, é uma árvore brasileira. Brasiliensis, brasileira. Sim. Quantos anos tem a Boa Hancock? Eu não sei. Vamos ver. Não faço a menor ideia. Ela é bem mais velha. Ela tem 31 anos. Papa Anjo. Mas vai falar que se você tivesse 19 não era dentro. É muito dentro, a Hancock é velha. Que velha o que, cara? Eu sou mais velho que ela. É dentro, é muito dentro. Para com isso. O Luffy é de maior, é dentro. Ai, mas não pode, a diferença de idade tem um nojo. Ah, vá pra puta que pariu. Todo mundo é maior de idade. Todo mundo sabe o que faz. É dentro, a vida inteira dentro, para com isso. Se ela tivesse 41, 51 era dentro. Sim.
Não importa. Não importa. O que importa é as curiosidades. Fernão de Magalhães, ele morreu de uma maneira muito interessante. Não vai mostrar aqui. Não é esse. Fernão de Magalhães, o navegador português, morreu sem nunca ter completado a sua viagem de circunnavegação. E ele morreu envenenado. E é por isso que o personagem, onde ele é referenciado em One Piece, tem a fruta do veneno. Sim. Por isso. Sim. E nós temos vários outros personagens que são derivados de navegadores e piratas famosos. Vários. É só vocês procurarem aqui. Vocês querem ver o link? Aqui está. Left Air High Brasil? Não. Não. Procurem aí. Tem vários personagens aqui, ó. A história das grandes navegações é literalmente a história do mundo. Uma das histórias mais importantes a serem contadas. Literalmente nós não estaríamos aqui se não fossem elas. É uma história de muita tristeza, muito sangue, morte, devastação, destruição, tortura, escravidão. Mas ainda assim é a nossa história. Ela precisa ser contada.